o primeiro vídeo que eu fiz sobre os vinhos Kosho, que é da variedade Kosho, que são produzidos na região de Yamanashi, na cidade de Kosho, próximos ao pé do Monte Fuji, eu falei sobre a variedade Kosho e quais as complexidades e até mesmo a questão da baixa produtividade que implica na dificuldade de encontrar esse vinho no mercado. No mercado que eu digo num todo, como geral, né? Não só em hipermercados. Tem alguns hipermercados, né, japoneses que você encontra esse vinho aqui, dessa vinícola específico, né? Chateau de Marthe, que é chamado de Marioka Kosho. E ele é um vinho entre os Koshos hoje que são apresentados, dos 3 que eu trouxe aqui para o canal, de 3 vinícolas distintas, né? Ele foi aquele que em 2021 ele conseguiu, dentre um comparativo de todos os vinhos japoneses dessa variedade de uva, a Kosho, atingir 95%, né, no critério aí dos enólogos e dos sommeliers. Hoje a gente vai estar abrindo ele. Hoje vamos fazer a degustação, né? Estarei de uma maneira ou outra dando o meu comparativo. Como eu falei, alumínio. Aqui vai estar o brasão da vinícola, para quem tem interesse em saber qual é o brasão da vinícola. É esse, né? Que até mesmo tem aqui no canto da garrafa esse mesmo brasão que tem nessa parte superior onde fica a rolha, né? Então, para quem for procurar, se colocar Kosho na internet ou escrever Morioka Kosho, né, o Chateau de Marthe, vai aparecer. Ele tem um teor alcoólico consideravelmente baixo, próximo dos 10, no caso exato 10. É um vinho para ser apreciado na temperatura aí, média entre 14 a 8 graus, né? Eu estou com ele nessa temperatura entre 11 graus, em média, 11 para 12 graus. Ele vai acompanhar muito bem, né, um fondue. Ele acompanha muito bem alguns pratos de massas com molho branco, frutos do mar num todo, no geral, desde que não sejam muito condimentados, como uma paella, né, que vai muita páprica ou vai muitas especiarias. E o parâmetro de comparação dele com o outro, né, além da vinícola e além da safra, que o outro era do safra 2017, será que esse daqui já havia degustado ele em outras ocasiões, antes do início do canal, costumeiramente no cotidiano eu e minha esposa, e a gente tivemos boas experiências e um bom comparativo aí para estar trazendo para vocês sobre essa variedade Kosho, que vai trazer para a gente aí vamos dizer assim, uma expertise entre os vinhos raros, né? São vinhos que de uma maneira ou outra não são costumeiros de encontrar, tanto no mercado japonês, por conta da sua baixa produtividade, bem como no mercado internacional. É um vinho que não precisa respirar muito, ele é um vinho para ser consumido de imediato. Aqueles que queiram mesmo, depois de algum tempo, saber quais são as notas, a fruta, para até mesmo ter um parâmetro de comparação, você pode deixar ele descansar um pouco mais na taça, né? Mas ele não necessita de decanter, já que é um vinho de safra jovem e ele também não é um vinho de longa guarda, ok? Até mesmo pelas condições que ele foi desenvolvido. Então vamos ver os comparativos aqui. Logo de cara você já arremete, né, toques de frutas verdes, tanto maçã verde quanto pera, principalmente pera d'água. Para quem está acostumado a consumir essa fruta, vai acampar em vida. Eu e minha esposa temos esse ritual sempre brindar antes de beber.
como sempre, para quem já comeu maçã verde, aquela acidez com aquela doçura, não é uma maçã extremamente verde, ao ponto de ela estar adstringente, como eu falei já em outros vídeos. O sabor paladar da adstringência seria aquele mesmo aspecto de secar, eles falam no português amarrar a boca, quando você come uma fruta extremamente verde, uma banana ou um caju, que são as frutas mais típicas que a gente consegue encontrar essa adstringência quando você é consumido ela verde. A maçã verde ela tem uma citricidade específica, a variedade verde, não as outras variedades de maçã no ponto de verde, né? A maçã verde específica que hoje é produzida em larga escala, que ela tem uma certa doçura, uma certa acidez, uma citricidade, e ela não deixa de ser palatável. Então, além também da pera d'água aqui, que é outra fruta, e vai ter toques, se você deixar ele descansar mais tempo na taça e evaporar um pouco mais do álcool excessivo, mesmo ele tendo 10% só de álcool, vai se sobressair muito mais ainda outros aromas, e bem como também o retrogosto, a doçura que esse vinho apresenta, já que de todos os coxos que eu trouxe, os outros 3, tem outras variedades muito mais doces que são conhecidas como os licores da uva coxo, né? Mas esse daqui, dentre eles, o que está no mercado japonês é o que tem um açúcar residual maior, né? E ele vai harmonizar super bem com queijos de fungo azul, né? Não tanto quanto um vinho sobremesa, que eu vou mostrar futuramente, que são os colheitas tardia, né? São os vinhos, boa parte alemães e belgas também, húngaros, que fabricam excelentes colheitas tardias, mas a gente tem aí diversos vinhos no mercado que são vinhos de colheita tardia, né? A Alemanha começou a sua larga escala de produção a partir de 1700, considerado os Ice Wine, né? Mas voltando para o uva coxo, é a variedade que ela é produzida no Japão, datada em pergaminhos pelos últimos historiadores a partir do ano de 1300. Então ela tem mais de 1000 anos de produção só no território japonês. É uma uva que outros pesquisadores fizeram um levantamento e trouxeram um comparativo de que ela descende de uvas viníferas europeias cruzadas com uvas viníferas asiáticas e que foi introduzida no território japonês através do mercado da Rota da Seda, né? Mas ela já vem sendo produzida há mais de 1000 anos, datado entre os pergaminhos históricos, né? Resquícios ali que apontam a produtividade, e no ano de 1300 já era contestado, já estava descrito nesses pergaminhos que havia 20 hectares no território japonês de produção da uva coxo. Isso foi reconhecido por historiadores e está datado em diversos outros canais de pesquisa e sites especializados da área que chegaram nesse consenso. Até então, lá atrás, se datava que a produção de larga escala da uva coxo ela só se daria após a introdução da cultura de vinificação no Japão por conta da influência, né, da colonização portuguesa, né, que isso data aí de 2 séculos para trás, antes da era Meiji, quando tivemos a entrada dos portugueses, né, no Japão, que foi na época da unificação, era Tokugawa, que os portugueses introduziram armas de fogo, bacamarte, só que isso é uma questão histórica, que um dia a gente vai poder falar também, comparando as bebidas com essa questão toda que teve da unificação entre conflitos e terras. Tem muitas bebidas que a gente vai degustar, não só os vinhos no canal, que fala muito, né, desse contexto histórico e o que essas bebidas representam, né? Que muitas bebidas elas são específicas de cada província, de cada cultura, endêmicas, elas representam uma casta, uma família, né? Então, desmistificando um pouco o que os historiadores primários tinham constatado, que a uva coxo só tinha 2 séculos de produtividade dentro do território japonês, foi levantado mais profundamente que ela tem mais de 1000 anos de produção, datados dentro dos pergaminhos a partir do ano de 1300, né, que essas uvas estão sendo produzidas no território japonês. E hoje ela é vista como uma uva 100% japonesa, já que é o país que tem a maior produtividade em larga escala. É o Japão, mesmo não conseguindo ter uma alta produtividade em quantidade que possa suprir todo o mercado global de consumidores de vinho, principalmente o mercado europeu, bem como o mercado norte-americano e assim, consecutivamente o mercado aí que está crescendo muito na América do Sul, ela se torna uma uva rara, né? Já é vista que as áreas plantadas aqui não são tão grandes quanto
os vinhedos aí, vamos falar da América do Sul, do Chile, da Argentina, ou até mesmo da França, né? Ali na Europeia também, não só França, Itália, Espanha, a Hungria, e bem como também ali a Geórgia, que é o berço mundial das uvas, que é um vinho que também vou apresentar a vocês, que é o país, né, que tem a cultura mais antiga, os escritos mais antigos datados de produções de vinhos milenares, né? Infraestruturas, vinhos de ânforas, que estão lá há mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, são datados a produção de uvas e para a produção de vinhos, né? Uvas de vinificação. Mas isso foi um pouco mais sobre a uva coxo. Quem tiver oportunidade, esse vinho aqui, ele está na faixa entre os 16 a 20 dólares, 21 dólares, né? Seria algo aí de 1.600 a 1.800, 1.900, 2.100 ienes, fazendo a conversão monetária. Mas vocês podem encontrar ele na internet. Caso consigam encontrar, eu aconselho que vocês comprem, porque vale muito a pena a experiência. E hoje ele vai acompanhar, né? Ele vai estar contrapondo aí, junto com filé de linguado, com um pouco de páprica defumada, pimenta do reino, sal, mais nada, frito em azeite, normal, extra virgem, e acompanhado de guarnição, um purê de batata com ervas. Simples, sem manteiga, sem creme de leite, né? Apesar que poderíamos colocar em grande quantidade, já que ele harmoniza super bem com gordura, no caso proveniente de laticínios, já que ele tem uma certa acidez. Um detalhe da taça, né, as lágrimas, como eu falo, por conta dessa doçura, desse açúcar residual, as lágrimas seriam as gotas escorrendo. Você vê que elas formam um desenho, né, e um leque, mostrando, né, essa presença dos açúcares desse corpo, né, que depois dá essas notas de mel também ao vinho, por conta dessa doçura acima dos outros vinhos que eu apresentei. No caso, um outro vinho coxo, que foi o primeiro do nosso vídeo. E o próximo será em breve também, que é safra 2011, esse daqui é safra 2021. Então, como eu sempre falo, La Nonna falava, mangia che te fa bene. Quando ele respira, fica muito mais evidente os paladares, os traços que tem de fruta, né? Até de outras frutas. Eu tinha falado da pera d'água, tinha falado da maçã verde, mas tem algo que remete um pouco a pêssego, né? Não muito maduro. Essa citricidade do pêssego, interessante. E é isso. Campai, um brinde a todos, um brinde à vida. E obrigado por seguir o canal e continuar acompanhando para mais novidades. E conheçam um pouco mais aí, mais um exemplar da casta dos vinhos coxo 100% japonês. Matané. Bye, bye.